Olá pessoal, bem-vindos ao canal Sabia Não. Meu nome é Max e a gente vai dar mais uma dica sobre construção civil. Fica que vai valer a pena. Hoje a gente vai falar um pouquinho, pessoal, sobre como concretar o chão. Como a gente está fazendo aqui, ó. A gente vai dar essa dica sobre como concretar o chão. É lógico, pessoal, que cada caso é um caso, tá? A ideia é você adaptar a concretagem do chão aí à necessidade da onde você está trabalhando, da sua obra, tá? É sempre bom, como a gente fala, procurar um engenheiro, um arquiteto para te orientar, um mestre de obras, para você fazer direitinho, tá? Porque cada caso é um caso, tá? Não existe padrão para a concretagem do solo, tá bem? Nesse caso aqui, do que a gente está fazendo, que vocês podem ver, a gente está fazendo uma concretagem de uma lavanderia, pessoal. Então, o que acontece? É um lugar onde não vai ter uma carga muito grande sobre o solo ou sobre o concreto. Então, o que a gente fez? A gente fez um concreto de 3 centímetros, que é o mínimo que você pode fazer. E como esse concreto ele vai receber um contrapiso e um piso, né, ou porcelanato depois, né, piso cerâmico, o que a gente fez? A gente só sarrafiou ele. Então, o que você tem que fazer? Você tem que fazer as mestras, que ficam nesse caso aqui, estão nessa direção, como vocês podem ver. Aqui que é a referência. E depois, usando a régua, você vai alinhar até ele ficar bem retinho, tá? Isso no caso do concreto, onde você vai fazer ainda um acabamento por cima. Porque aí, nesse caso, se ele ficar mais grosso, ele melhora a aderência do contrapiso. É lógico, se você for fazer só o concreto, não for fazer nada por cima, nenhum acabamento, aí você pode alisar ele. A gente costuma falar queimar, né? Você pode queimar ou mesmo desempenar o seu concreto. Agora, você tem que levar em consideração o seguinte, o lugar que você está fazendo a concretagem também. Se é um local onde vai entrar veículo, às vezes até veículo pesado, aí o que você vai fazer? Você vai fazer naturalmente um concreto mais grosso. Um concreto mais grosso. E em alguns casos você vai colocar até malha, uma malha de ferro nele, para aumentar a resistência dele. Mas em todos os casos, pessoal, uma dica interessante é você fazer o apiloamento ou a socagem do solo, tá? Seja manual, seja usando compactador, mas você tem que socar bem o solo para receber o concreto. Porque o que acontece? Se o solo não for muito bem compactado, aí você vai ter o que a gente chama de recalque, que vai ser aqueles afundamentos. Em alguns casos, você acaba até perdendo o trabalho todo que você fez. Acontece. Você perder concretagem, perder piso, perder tudo que você fez, tem que refazer de novo. Então, antes de fazer a concretagem do solo, faça a preparação adequada. Então, você vai compactar o solo direitinho. Outra dica interessante, pessoal, é que na maioria dos casos, o ideal é você lançar o concreto não diretamente no solo, mas você colocar a pedra, tá? A brita 1, a brita 0, que alguns chamam de pedrisco. Você forrar o chão, depois fazer a concretagem em cima. E você tem que molhar o chão, tá, pessoal? No caso aqui, vocês vão ver que a gente molhou o chão. Como é um concreto mais simples, a gente não jogou brita, pedra britada, mas a gente molhou o chão, então você tem que molhar. Por que tem que molhar? Porque senão o concreto ele não consegue aderir bem ao solo, principalmente se tiver poeira. Então ele vai criar uma crosta, uma camada, uma laje que não vai colar no solo de baixo, no solo. Então você pode ter algum problema com isso futuramente. Então o ideal é você jogar uma aguinha para ele aderir bem ao solo. Outra dica, pessoal, é com relação ao nível. O que você vai fazer? É lógico que você não vai só jogar o concreto no chão e puxar. Você vai mandar alguns pontos de nível. Então vocês vão ver que tem esses tijolos aqui, ó, e todos eles estão colocados em níveis. Que a gente mandou anteriormente, como dá para ver aqui na parede, na mangueira. Tá? Aí dá para ver o ponto de marcação. Esses tijolos a gente chama de talisca. Você pode usar tijolo, você pode usar madeira, você pode usar qualquer outro tipo de material. Só que no caso da madeira, aí você tem que fazer a troca dele. Então, à medida que você vem fazendo a concretagem, você vai tirando a madeira da onde você já concretou e vai jogando concreto. No caso do tijolo, de broca, essas coisas não precisa, tá? De pedra.
é mais a madeira, porque a madeira ela vai decompor, né? Então vai ficar aquele buraco ali, fica calcado, tá? E pode entrar bicho, formiga, e a gente não quer que isso aconteça. Outra dica interessante também, pessoal, é que na hora da concretagem, dependendo do ambiente, você pode jogar uma inclinação. É lógico que não é todo lugar que você vai inclinar o chão, porque tem lugares que não é interessante você fazer isso. Porque aí você vai colocar uma mesa, a mesa vai ficar balançando, você vai colocar cadeira, vai ficar balançando, então não é bom. O ideal é você fazer a concretagem nível, na maioria dos ambientes. Em alguns casos, como o meu caso aqui, que é uma lavanderia, aí a gente jogou uma inclinação pequena, de menos de 0,5%, tá? Que é uma inclinação quase que imperceptível. A pessoa só vai perceber quando ela for fazer a lavagem do ambiente, tá? Então, em alguns casos, como banheiro, evidentemente, né? Lavanderia, algum galpão onde você vai lavar direto, então você pode jogar uma inclinação, sabe? Mas em outros casos não é interessante fazer isso. Até por conta dos revestimentos que são usados hoje, né? Hoje se usa revestimentos de grandes formatos. E quando você joga uma inclinação, dificulta muito o assentamento deles, tá bem? A gente espera ter tirado as dúvidas de vocês aí com relação à concretagem de solo. Se tiver alguma dúvida, manda aí nos comentários. E compartilhe esse vídeo com pessoas que você conhece, que gostam de construção, que está construindo, que vai construir. E continua seguindo o nosso canal, tá? E deixa um like se você gostou da dica. A gente vai indo lá e até a próxima.